A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 175 de nosso podcast. Lemos os capítulos 17 e 18 do primeiro livro de Reis, os capítulos 18 e 19 do segundo livro de Crônicas e o Salmo 76. Capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Elias, o tesbita, de Tesbe, no Galaade, anunciou a Acabe, pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a cujo serviço eu estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Então veio a Elias a palavra do Senhor. Parte daqui rumo ao oriente. Vai esconder-te junto à torrente de Carite, em frente do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que lá te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Instalou-se junto à torrente de Carite, em frente do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, de manhã e de tarde. Ele bebia da torrente. Passado algum tempo, porém, a torrente secou, pois não chovia mais na região. Depois veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Serepta, na Sidônia, e lá permanece. Eu ordenei a uma viúva ali que te dê alimento. Elias pôs-se a caminho e foi para Serepta. Ao chegar à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha, para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias a gritou atrás dela: Por favor, traze-me também um bocado de pão em tua mão. Ela respondeu: Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para eu e meu filho comermos. Depois morreremos. Elias replicou-lhe: Não tenhas medo, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me um pãozinho do resto da farinha e traze-o. Depois fará o mesmo para ti e para teu filho. Pois assim fala o Senhor, o Deus de Israel: A vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre este solo. A mulher foi e fez como Elias havia mandado. E comeram, ele, ela e sua casa, por muito tempo. A farinha da vasilha não acabou e o óleo da jarra não diminuiu, conforme o Senhor havia dito por meio de Elias. Depois disso, aconteceu que o filho da dona da casa caiu doente. Tão grave era seu estado que já não respirava mais. Então a mulher disse a Elias: Que queres de mim, homem de Deus?
Porventura viestes à minha casa para me lembrares os meus pecados e fazeres morrer o meu filho? Elias respondeu: Dá-me teu filho. Tomando o menino no colo dela, levou-o ao quarto de cima, onde ele morava, e deitou o menino sobre o leito. Então clamou ao Senhor: Senhor meu Deus, queres afligir até a viúva que me hospeda, matando-lhe o filho? Depois, por 3 vezes, estendeu-se sobre o menino e suplicou ao Senhor: Senhor, meu Deus, rogo-lhe, faze a alma deste menino voltar às suas entranhas. O Senhor ouviu a voz de Elias, a alma do menino voltou às suas entranhas e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu com ele do quarto de cima para o interior da casa e o entregou à sua mãe, dizendo: Vê, teu filho está vivo. A mulher exclamou: Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor em tua boca é verdade. Capítulo 18. Depois de muito tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vai-te apresentar a Acabe, porque eu vou mandar chuvas sobre este solo. Elias foi apresentar-se a Acabe, enquanto a fome em Samaria era cruel. Acabe chamou Abadias, o administrador de sua casa. Abadias temia muito o Senhor. Na época em que Jezabel matou os profetas do Senhor, ele tinha escolhido 100 profetas para escondê-los em cavernas, em grupos de 50, sustentando-os com água e pão. Disse Acabe a Abadias: Percorra a região para ver todas as fontes de água e todas as torrentes. Talvez encontremos pasto para salvar os cavalos e as mulas, e não tenhamos de abater nenhum dos animais. Dividiram entre si a região para percorrê-la. Acabe ia por um caminho e Abadias por outro. Estando Abadias a caminho, Elias veio em sua direção. Ao reconhecê-lo, Abadias prostrou-se com o rosto por terra e disse: És tu, Elias, meu senhor? Ele respondeu: Sou. Vai depressa dizer a teu senhor: Elias está aqui. Abadias perguntou: Que pecado é que eu fiz para que entregues teu servo na mão de Acabe? Ele vai me matar. Pela vida do Senhor teu Deus, não há nação ou reino onde meu senhor não tenha mandado para te procurar. E quando todos respondiam: Não está aqui, ele exigia que tal nação ou reino jurasse não ter te encontrado. E agora me dizes: Vai dizer a teu senhor: Elias está aqui? Mas, assim que eu for embora de ti, o Espírito do Senhor te levará para não sei aonde. Por isso, quando eu avisar Acabe e ele não te encontrar, ele vai me executar. O teu servo teme o Senhor desde a infância. Acaso não te contaram, meu senhor, o que fiz quando Jezabel andava matando os profetas do Senhor? Eu escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, em grupos de 50, e sustentei-os com pão e água. E agora me dizes: Vai dizer a teu senhor: Elias está aqui, para que me mate? Disse Elias: Pela vida do Senhor dos Exércitos, a cujo serviço estou, hoje vou apresentar-me a ele. Abadias então foi ter com Acabe e avisou. Acabe saiu ao encontro de Elias e, quando ouviu, exclamou: És tu que arruinaste Israel? Elias respondeu: Não sou eu quem arruinou Israel, e sim tu e a casa de teu pai, por terdes abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os ídolos de Baal. Convoca, pois, junto de mim, no monte Carmelo, todo Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Acabe mandou convocar todos os israelitas e reuniu os profetas no monte Carmelo. Então Elias achegou-se de todo o povo e disse: Até quando andareis purando para um lado e para o outro? Se o Deus verdadeiro é o Senhor, segue-o, mas se é Baal, segue a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que sobrou, ao passo que os profetas de Baal são 450. Que nos deem 2 novilhos. Escolham eles um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, sem acender o fogo. Depois eu prepararei outro novilho, eu colocarei sobre a lenha, sem acender o fogo. Em seguida invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu: Está bem. Elias disse então aos profetas de Baal:
podeis escolher um novilho e começar, já que sois maioria. Invocai o nome do vosso Deus, mas não acendeis o fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não se ouviu voz alguma, ninguém que respondesse. E pulavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias pôs-se a zombar deles. Gritai em alta voz, pois sendo Deus, talvez esteja ocupado, ou impedido, ou em viagem, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Então eles gritavam em altas vozes e retalhavam-se, seguindo o seu costume, com facas e lanças, até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, ficaram em transe profetas até a hora de oferecer o sacrifício, mas não veio voz alguma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Achegai-vos a mim. Todo o povo achegou-se a ele, e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel. Edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em torno do altar uma valeta, como para uma dupla medida de grãos. Dispôs a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: Enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez, e fizeram pela segunda vez, e acrescentou, terceira vez, e fizeram pela terceira vez. A água correu em volta do altar, até encher a valeta. À hora de oferecer sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique sabido hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e tu és quem convertes os corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava na valeta. Ao ver aquilo, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra e exclamava: É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Elias disse-lhes: Prendei os profetas de Baal, não escape nenhum deles. Eles os prenderam, e Elias levou-os à torrente de Quizon, onde os executou. Então Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, pois já se ouve o ruído de muita chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra com o rosto entre os joelhos. Disse ao seu criado: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Elias disse-lhe de novo: Volta. E assim por 7 vezes. No 7ª vez, o criado disse: Vejo que sobe do mar uma nuvem pequena como a palma da mão. Então Elias disse-lhe: Vai dizer a Acabe: Prepara o carro e desce, para que a chuva não te detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu, houve nuvens e vento, e a chuva caiu abundante. Acabe subiu no carro e partiu para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias. Ele arregaçou a veste e correu à frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Capítulo 18 do segundo livro de Crônicas. Josafá possuía muitas riquezas e grande renome, e por casamento tornou-se parente de Acabe. Passados alguns anos, desceu até Acabe em Samaria. Acabe imolou para ele e o seu séquito grande número de ovelhas e de bois, e assim o convenceu a marchar com ele contra Ramote de Galaade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: Queres ir comigo a Ramote de Galaade? Ele respondeu: Minha causa é tua, meu exército é teu, e na guerra estaremos contigo. E Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulta antes a palavra do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 e perguntou-lhes: Deve ir à guerra contra Ramote de Galaade ou desistir? Podes ir, responderam. Deus a entregará a cidade nas mãos do rei. Disse então Josafá: Não há aqui mais algum profeta do Senhor que possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há ainda alguém que serviria para consultarmos o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisa boa para mim, mas sempre desgraça. É Miqueias, filho de Gera. Josafá respondeu:
O rei não fale assim. O rei de Israel chamou então um de seus eunucos e lhe ordenou: traze depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono em grande ornato. Estavam sentados na ira junto à porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fizera para si uns chifres de ferro e disse: assim fala o Senhor, com estes chifres derrubarás Arã até acabar com ele. Todos os demais profetas profetizavam da mesma forma, dizendo: marcha contra Ramote de Galaade e terás êxito. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora chamar Miqueias disse a este: vê, todos os profetas predisseram unanimemente coisas boas para o rei. Tua palavra deve fazer coro com as deles. Deves profetizar coisa boa. Miqueias respondeu: pela vida do meu senhor, o que meu Deus me disser, isso que eu vou falar. Ele apresentou-se ao rei, que lhe perguntou: Miqueias, devemos ir a Ramote de Galaade para a guerra ou devemos desistir? Ele respondeu: subi, terei êxito, eles serão entregues às vossas mãos. O rei, porém, lhe disse: quantas vezes devo conjurar-te que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então Miqueias respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: eles não têm dono, cada um volte para sua casa em paz. O rei de Israel disse então a Josafá: não te havia dito que ele não me profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias, porém, continuou: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor sentado no trono e todo o exército do céu de pé à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, de modo que suba para tombar em Ramote de Galaade? Um dizia uma coisa e o outro dizia outra. Então o Espírito se adiantou e pôs-se na presença do Senhor, dizendo: eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou: como farás? Ele respondeu: eu vou sair e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: engana-o, terás sucesso. Saí e faze assim. Agora, pois, o Senhor pôs o espírito da mentira na boca destes profetas. O Senhor decretou desgraça contra ti. Então Sedecias, filho de Canaana, achegou-se e deu uma bofetada em Miqueias, dizendo: porque via o Espírito do Senhor se transferiu de mim para falar a ti? Miqueias respondeu: tu o verás no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. E o rei de Israel disse: prendei Miqueias e entregai-o a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E dizei-lhes: assim fala o rei: trancai este homem na prisão e alimentai-o com pão e água de penúria, até eu voltar são e salvo. Miqueias respondeu: se voltar e são e salvo, o Senhor não falou por mim. E acrescentou: povos todos, ouvi. Então o rei de Israel marchou com Josafá, rei de Judá, contra Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou entrar no combate disfarçado, mas tu põe o teu traje. Assim o rei de Israel entrou no combate disfarçado. O rei de Arom havia ordenado aos chefes dos carros: não ataqueis ninguém, pequeno ou grande, mas apenas o rei de Israel. Ora, quando os chefes dos carros enxergaram a Josafá, achando que era ele o rei de Israel, rodearam-no para o atacar. Mas Josafá gritou e o Senhor lhe veio em socorro. Deus os desviou dele. Os chefes dos carros perceberam que não era ele o rei de Israel e desistiram de persegui-lo. Entretanto, alguém armou o arco e, atirando ao acaso, acertou entre os juntos da couraça o rei de Israel. Este disse ao condutor: dá meia volta e tira-me da frente da batalha, pois estou ferido. Mas a luta se acirrou naquele dia, e o rei de Israel ficou de pé dentro do carro, enfrentando os arameus até a tarde, e morreu quando o sol se pôs. Capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo a seu palácio em Jerusalém. Lá se apresentou a ele o vidente Jeú, filho de Anani. Ele disse ao rei Josafá: então, ajudas a um ímpio e amas os que odeiam o Senhor? Por isso a ira de Deus pesa sobre ti. Contudo, encontraram-se coisas boas em ti,
pois eliminastes da terra os postes sagrados e te empenhastes de coração em buscar a Deus. Josafá se demorou em Jerusalém, mas depois tornou-se a visitar o povo, desde Bersabeia até a montanha de Efraim, e o fez voltar ao Senhor, o Deus de seus pais. Estabeleceu juízes locais em cada uma das cidades fortificadas de Judá. Disse aos juízes: atenção ao que estáis fazendo. Não é para um ser humano que julgais, mas para o Senhor. Ele está convosco ao pronunciardes o julgamento. Agora esteja sobre vós o pavor do Senhor. Sede cuidadosos no proceder, pois junto ao Senhor nosso Deus não cabe nem justiça, nem acepção de pessoas, nem recepção de suborno. Em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes dos clãs de Israel para as causas do Senhor e para os litígios dos habitantes de Jerusalém. Ordenou-lhes: procedei com temor do Senhor, com fidelidade e com integridade de coração. Em cada litígio que chegar até vós de vossos irmãos, moradores em suas respectivas cidades, referente a assassinatos, leis, mandamentos, preceitos ou decisões judiciais, avisai-os de não se tornarem culpados diante do Senhor, atraindo a ira contra vós e vossos irmãos. Procedendo assim, não ficareis culpados. O sacerdote Amarias será vosso chefe para toda a casa do Senhor. E Zabadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, para toda a causa do rei. Como oficiais tereis à disposição os levitas. Sede fortes e mãos à obra. O Senhor estará com quem é bom. Salmo 76. Deus é reconhecido em Judá, é grande seu nome em Israel. Sua tenda está em Salém, e sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada, as armas de guerra. Tu resplendes, ó poderoso, desde montões de despojos. Os de coração valente foram espulhados, caídos no sono, e nenhum guerreiro tinha força dos braços. A tua ameaça, ó Deus de Jacó, cavalo e cavaleiro ficaram paralisados. Tu és terrível. Quem poderá resistir diante da tua ira? Do céu fizestes ouvir o julgamento, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para salvar todos os humilhados da terra. Pois o próprio furor do ser humano te dá glória, e com os que restam do furor te cingirás. Fazei promessas ao Senhor vosso Deus, e cumpri-as, vós, que estáis ao seu redor, trazei ofertas ao terrível, aquele que retira o sopro dos príncipes e que é terrível para os reis da terra. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no nosso podcast, no Livro dos Reis, capítulos 17 e 18, já nos deparamos imediatamente com a figura de Elias e fala dele como se fosse um personagem muito conhecido. Sem dúvida, uma presença fundante para o povo de Israel. Também Elias surge como alguém que aprende rapidamente o que é ser profeta, solitário, sem comunidade, sem apoio, dependendo somente do Senhor que o envia e que o conduz. Então, a força que conduz uma vida profética é justamente a palavra do Senhor. A palavra do profeta não é sua, é sempre de Deus. Pela palavra de Deus, o profeta é movido. Oxalá na nossa vida, no nosso mundo, no nosso tempo, não é, meu irmão, minha irmã, também existissem profetas que se deixam mover, movimentar, conduzir pela palavra do Senhor. Como você vê isso? Talvez é a primeira vez que está lendo a Bíblia, acompanhado pelo nosso podcast, com esta graça de hoje escutar, ler e quem sabe até refletir. Até que ponto você vê o nosso mundo conduzido pela palavra de Deus? Será que não estamos vazios de tanta palavra humana, no sentido de só escutamos coisas humanas? E a palavra que o Senhor dirige talvez vai ficando em segundo plano. Elias vem recuperar isso para nós. E o Livro dos Reis quer nos ensinar isso. O profeta é uma pessoa que se deixa movimentar pela palavra que Deus mesmo
dirige. A palavra de Deus é a força da profecia. Um tema que entra fortemente aqui também é a dimensão do alimento, da comida. Desde o começo devemos notar esse predomínio aqui. Os corvos trazem de comer ao profeta, ele fornece o alimento à viúva, Abdias sustenta os profetas do Senhor, o rei procura sustento para os animais, Elias se preocupa para que o rei coma e também será o próprio Deus quem concederá alimento a Elias no deserto. A presença de Elias parece esvaziar de trigo os campos de Israel, mas encher de pão a mesa da viúva. Então, meu irmão, minha irmã, o profeta, movido pela palavra de Deus, denuncia na vida humana uma fome. Não é só esta fome de pão que nos mantém vivos, faz o nosso corpo se movimentar, mas, sobretudo, a fome do mundo de Deus, a fome de um pão que venha do céu. Lembra Jesus? No Evangelho, tantas vezes há dito isso para os seus discípulos: deem vós mesmos de comer, façam sentar a multidão, é hora do alimento. E depois no Evangelho de São João, Jesus mesmo se apresenta como comida, como bebida. Palavra e pão na Sagrada Escritura conduz a pessoa a Deus. Como você se alimenta? Uma pessoa de fé tem muito presente que alimentar-se do pão físico, esse que a gente come na nossa mesa, e escutar a palavra de Deus nos coloca em movimento em direção a Ele. Então, pão e palavra sustentam a vida humana e nos levam a grandes decisões. Vamos dizer assim, nos levam ao Monte Carmelo, porque lá no Monte Carmelo, Elias vai experimentar a presença de Deus de modo muito calmo, enquanto que os outros profetas, tantos, 450 profetas de Baal, eles entram em transe, fazem um barulho danado. Mas no fundo, quem faz barulho pode ser que não tenha Deus dentro, pode ser que queira convencer a si mesmo e aos outros de que Deus está ali. É na presença simples de um homem só, de Elias, que o Senhor se manifesta e aceita o sacrifício. É o momento das grandes decisões de Israel no Monte Carmelo. Decidir-se por Deus. Em outras palavras, colocar-se em movimento, em direção a Deus que sustenta a caminhada, com aquele pão necessário para quem caminha. E com aquela palavra profética que dá direcionamento, dá rumo e luz à história humana. A pessoa que é alimentada pelo pão que Deus dá e que se movimenta pela palavra que Deus diz, é capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso, meu irmão e irmã, desejo que esta tua decisão de acompanhar este podcast, de rezar com a palavra de Deus, sustente tua vida, tua caminhada. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!